Eu acho que qualquer debate hoje, né, nós temos que ter como parâmetro como referência dois acontecimentos, né? E são acontecimentos políticos. Que foi o processo político que, do nosso ponto de vista, se deu em 2016, que foi um golpe que se deu, né, no Estado brasileiro, um golpe com objetivos bem claros, né, e com os interesses muito bem claros de quem patrocinou esse golpe, e que isso nos define o que eu chamo dos elementos definidos da conjuntura. Nós temos muitos elementos definidos da conjuntura, né? O próprio golpe, as bases desse golpe, os interesses que estavam por trás desse golpe, as medidas que foram tomadas, né, que, inclusive, têm como consequência todos esses problemas que passam a classe trabalhadora nesse momento. E só para relembrar um pouco, né, da velocidade, né, que eles pagaram a fatura do golpe com as medidas que eles tomaram, né? A primeira delas foi a emenda 93, que foi a prorrogação da DRU, né, que é de se apropriar de 30%, né, do dinheiro público, das políticas públicas, inclusive da Previdência, para fazer o que quiserem, né, para prorrogar até 2023. Logo depois veio a Lei 13.365, que foi a entrega do pré-sal para os grandes aglomerados internacionais, quando tirou a prioridade da Petrobras para a exploração do pré-sal. Inclusive, o pré-sal, para nós, sempre foi um dos motivos do golpe, inclusive, né? Os interesses e a ganância, né? Que o grande capital, principalmente internacional, ao olhar para o pré-sal, não podia permitir que o Brasil tivesse o controle absoluto desse grande recurso, né? Dessa grande reserva econômica, né, que foi um dos objetivos, inclusive, do golpe, era se apropriar do pré-sal, e logo de imediato eles já uma lei para tirar a prioridade da Petrobras, da exploração do pré-sal. Veio depois eu diria, a grande mãe das reformas, que foi a PEC 55, que hoje é a emenda 95, que com certeza será um dos destaques nessa discussão nossa nesses 3 dias, né? Das consequências, né, dessa emenda 95, que, do nosso ponto de vista, foi a maior reforma, né, de concepção de Estado mesmo, seria o central do objetivo de retirar qualquer perspectiva de papel social do Estado, né, essa concepção vigente pós-golpe, né, de que o Estado eles não querem acabar com o Estado, até porque eles precisam do Estado. Agora, eles querem um Estado para atender única e exclusivamente os interesses, principalmente de um tipo de capital que hoje domina o mundo, né, e que torna, inclusive, os governos reféns, que é o chamado capital rentista, né? Se nada mudar, e nós acreditamos que vai mudar, mas, se nada mudar, daqui a 10 anos, no máximo, né, eles estão se apropriando aí de aproximadamente 80% do orçamento público, né, que hoje já está em aproximadamente 50%, eles já se apropriam do orçamento público para os serviços da dívida, né? Em pouco tempo, eles vão estar se apropriando de 60%, de 70%, de 80%, né? E esse foi um dos objetivos do golpe, se apropriarem do orçamento público do próprio Estado, tirar essa fisionomia social do Estado. Nós nunca tivemos, infelizmente, nenhum Estado social, né? Nós não passamos por esse estágio que a Europa passou no passado, do Estado do bem-estar social. Nós tivemos alguns momentos de desenvolvimentismo, né, alguns pequenos momentos. Mas Estado social do bem-estar nós nunca tivemos, o Estado do bem-estar social. E eles estão criando qualquer perspectiva, qualquer característica de Estado com alguma função social. É esse um dos objetivos. Veio junto com isso, claro, todo mundo tem conhecimento, o processo das privatizações, inclusive hoje, né, está tendo leilões de 4, 5 distribuidores de energia, Acre, Rondônia, Roraima, Alagoas, Piauí. Inclusive, hoje, os companheiros da FNU, da Fundação Nacional, da Federação Nacional dos Humanitários, estão chamando greve de 72 horas, né, contra esses processos de privatização e contra mais uma medida recente, que é a medida provisória 844, que é da privatização da área de saneamento, né? Ontem, inclusive, num debate, a gente dizia a coisa é tão grave que é o seguinte, essa privatização da área de saneamento, primeiro, quebra o pacto federativo da questão
de saneamento, que os municípios e estados tinham determinada autonomia, hoje não tem mais. E a privatização absoluta do sistema de saneamento. Hoje, inclusive, simbolicamente, e até simploriamente, né, com a medida provisória 844, o município não pode mais trocar um cano ou uma torneira, né, de um sistema de saneamento, ele tem que contratar uma empresa privada para consertar esse cano. Né, totalmente é uma privatização absoluta do sistema de saneamento no Brasil, né, a MP 44. O pré-sal ainda continua, inclusive tem projetos que, nesse momento, estão no Senado, já passaram na Câmara o 77 e o 78, que é a chamada cessão onerosa, que é acabar de ferrar com as concessões no pré-sal e arrebentar, principalmente, os estados do Nordeste, né, que, num estudo simples que os setores, aí, o pessoal da Federação dos Petroleiros e outros setores têm feito, de que isso é tirar, nos próximos anos, 300 bilhões do orçamento de vários estados do Nordeste, né, por exemplo, Pernambuco, Piauí, por aí vai, né, outros estados, né, nessa sessão onerosa desses dois projetos que estão tramitando hoje no Senado já, com perspectiva de aprovação, porque a correlação de força hoje é totalmente desigual. A privatização da Embraer, né, a única que restava ainda, né, que está em curso, e, evidentemente, que, do ponto de vista de privatização, nada é tão ruim que não possa piorar. Nós, no nosso olhar, o próximo passo, o próximo setor é o setor bancário. Caixa Econômica e Banco do Brasil, se nada mudar na conjuntura, serão os próximos a serem entregues ao capital privado. Né? É uma agenda que está ainda em curso, ela não está concluída. Né? E quando chegarmos para a gente falar de eleições, né, ela deve se concluir após o processo eleitoral, por isso que se destaca a importância dessas eleições de 2018, que, no nosso olhar, é o espaço para a homologação do golpe, né? Porque eles, até agora, fizeram tudo isso sem o apoio popular, um presidente com 3% de aceitação popular, mas, evidentemente, que eles vão buscar, nessas eleições de 2018, a homologação, dizer, não, a sociedade não apoia as medidas porque votaram em massa nos nossos candidatos, que defendem a nossa concepção. Né? E aí, imagine, eu, no meu olhar, eu tenho dito isso, imagine o que é que esses caras vão fazer se eles conseguiram homologar o golpe. Se eles já fizeram tudo isso sem o respaldo popular, do voto popular, imaginem se eles tiverem, eu coloco na condicional, porque eu espero que não tenham, mas se eles tiverem uma votação em massa dos seus candidatos, dos seus partidos, né, para dizer, olha, a sociedade, a população, em massa, votou nos candidatos e nos partidos que defendem as nossas ideias. Aí é terra arrasada, é a barbárie, né, o que está colocado, é a perspectiva da barbárie nesse país. Então, isso destaca a importância da gente estar inserido e sermos parte importante nessa discussão das eleições de 2018, que, mesmo com um sistema político-eleitoral, que eu, particularmente, não acredito nele, e a gente sempre disse que, se se tem uma reforma política do sistema político-eleitoral, ou dificilmente se mudará alguma coisa, nós temos uma falsa democracia com esse sistema que está aí. Né? Mas, mesmo com esses problemas, a gente tem que ter esse olhar e ter essa preocupação com o processo eleitoral de 2018, né? Porque será, no nosso olhar, o espaço que eles querem homologar o golpe, inclusive, para vir com medidas muito mais duras, né, do que as que já tiveram até o momento. Aí, continuando, só para relembrar, a lei da terceirização, que, inclusive, também está para ser homologada no STF, né? Ontem terminou em 5-4 contra os trabalhadores, não concluiu a votação ainda, que é de terceirização, não tem mais limite nenhum para a terceirização, né? O mérito daquela discussão que está tendo no STF, que já está 5-4 contra a gente, né, tal. Continua hoje o julgamento no STF. A reforma trabalhista, né, que todo mundo já não precisa entrar em detalhe aqui das consequências, né, dos reflexos nas relações capital-trabalho, né, no Brasil sobre essa reforma. A proposta de reforma da Previdência, que não conseguiram, e graças, inclusive, à mobilização dos movimentos sociais, do movimento sindical, mas que não saiu da agenda deles, é claro. Né? Inclusive, né, talvez, logo que passe esse processo eleitoral de 2018, logo no final do ano, eles devem retomar essa agenda da reforma da Previdência,
Isso é o que está, inclusive, sinalizado, né, dentro dos interesses econômicos do golpe, né, PDVs, né, e etc. E, para a gente não ficar, né, só nesse sentimento, né, de derrota, eu diria, no nosso olhar, que mesmo com todos esse autoritarismo, esse estado de exceção que pode tudo, né, porque no Estado, nós temos que ter essa clareza, um golpe que instituiu um estado de exceção que pode tudo. Eles se apropriaram de todos os aparelhos do Estado, né, do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, e pode tudo, para eles podem tudo. Né, para eles podem tudo. Mas atrapalhamos eles também. Eu acho que teve uma participação importante dos movimentos sociais, do movimento sindical, como, por exemplo, não conseguiram ainda a aprovação da reforma da Previdência, e graças, inclusive, à intervenção do próprio movimento social e do movimento sindical. Né? A reforma trabalhista, eles estão tendo dificuldades, né, de implementar a lógica dele nas relações de capital-trabalho, isso graças, inclusive, a vários setores, né, que tem trabalhado bem a organização por local de trabalho, de não aceitar que nas convenções e acordo coletivo de trabalho se implemente a lógica da reforma trabalhista. Né? Isso tem sido um trabalho feito por várias entidades, várias centrais, vários sindicatos, né, muito bom. Setores do próprio Judiciário, como o Ministério Público, do próprio TST, com posições claras de que não vão aceitar essa lógica perversa da reforma trabalhista, que o legislado, o negociado se sobrepõe ao legislado. Né? Existe hoje um campo de resistência importante, inclusive da implementação da lógica da reforma trabalhista. Eu diria que isso tem sido, várias organizações sindicais têm trabalhado isso muito bem. Né? A própria LDO de 2019, nós proporcionamos para eles algumas pequenas derrotas, né, quando eles, inclusive, queriam, inclusive, só ratificar o que já está na lógica da emenda 95, mas botaram lá um artigozinho, inclusive, de proibir qualquer discussão de aumento com despesa de pessoal. Conseguimos, né, com um movimento mesmo frágil nosso, mas de que, no momento, pontualmente, de que os deputados, sabemos que tem muitos interesses eleitorais ali, mas, ao menos naquele momento, derrubar aquele artigo, que proibia qualquer discussão referente à remuneração de servidor público. Né? Conseguimos algumas rubricas importantes, algumas categorias conseguiram, quer dizer, que são pequenas derrotas que, no nosso entendimento, vai empatando um pouco esse jogo. Nós não estamos ganhando o jogo, mas, ao menos, minimamente empatando esse jogo. E o mais importante, do nosso ponto de vista, que foi a nossa capacidade de vários setores de denunciar o golpe. Eu sou daqueles que acham o seguinte, que logo após o golpe, a sociedade estava confusa. Estava confusa sobre se estava certo ou estava errado, se tinha realmente sido um golpe, se a coisa não era meramente uma substituição de um presidente por um vice. Tará. Hoje nós temos convicção que a sociedade tem clareza que teve um golpe nesse país, que piorou a situação desse país e quais os objetivos desse golpe. Inclusive, a sociedade faz esse debate com muito mais tranquilidade hoje, né? Inclusive, da necessidade de não se permitir que se homologue esse golpe. E aí onde entra a importância, né, da gente olhar para o debate de 2018, o debate das eleições de 2018. Eu acho que várias organizações já estão fazendo isso, de ter aquele trabalho forte junto aos parlamentares, aos candidatos, aliás, aos candidatos a deputado federal, a deputado estadual, a senador. Inclusive, nós, da Central Única dos Trabalhadores, temos uma plataforma da classe trabalhadora, que é o nosso elemento de diálogo com essas candidaturas, do compromisso dessas candidaturas com a plataforma da classe trabalhadora, porque a nossa agenda em 2019 é uma agenda pesadíssima. Né? A maioria das agendas, inclusive do setor público, das organizações do setor público, é revogação da emenda 95. É revogação da reforma trabalhista. E nós sabemos que isso não é o poder da caneta de presidente da República que vai fazer isso. Qualquer um que seja eleito, independente da cor ideológica de quem foi eleito presidente da República, a caneta não tem esse poder. É um debate que, necessariamente, tem que passar por dentro desse legislativo, que hoje é totalmente dominado pelos golpistas. E que a gente tem que ter essa leitura para, inclusive, como intervir nesse processo. E nós, inclusive, né, da Central Única dos Trabalhadores, temos uma posição clara, inclusive do tensionamento para as eleições para presidente da República. Temos aí, nesse debate, que hoje, inclusive, né, já conseguiu destacar na conjuntura,
de manutenção do candidato da presidência da República do Partido dos Trabalhadores, mesmo preso com uma prisão, de nossos pontos de vista, ilegítima, produto de um estado de exceção, né, que é, inclusive, a conclusão do golpe, porque eles não podiam fazer isso tudo e continuar a agenda com o Lula solto, porque com o Lula solto eles seriam derrotados. Eles seriam derrotados. E aí que tiveram de inventar um processo sem prova para prender o Lula. E vamos manter, nós, da Central Única dos Trabalhadores, estamos nessa agenda da campanha do Lula livre, vamos para cima, e, inclusive, intervindo também junto aos candidatos a deputado, a senador, em todos os estados da federação, para a gente tentar mudar esse perfil desse Congresso. Então, destacamos nesse momento, já vou concluir, o meu tempo já estourou, e dizer, não pode sair do nosso debate, da nossa construção de estratégia, enquanto categorias de trabalhadores, esse olhar referente ao nosso protagonismo e à nossa participação na disputa eleitoral de 2018. Obrigado e ficamos aí à disposição para o debate. Um abraço.